estou já aqui no finalzinho do parágrafo, só para lembrar. Olha esse final, finalzinho do parágrafo aí, só para lembrar. Só para lembrar o que dissemos em sessões anteriores, segundo a terminologia da Bíblia hebraica, os profetas anteriores incluem 4 livros que já analisamos: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então, esse conjunto de livros aqui, que ele menciona, ele está na gravação que eu fiz, que eu vou te passar, dos livros históricos. Então, os livros históricos, para nós, tem um conjunto de livros. Agora, na Bíblia hebraica, esses mesmos livros que nós chamamos de históricos são chamados profetas anteriores. Profetas anteriores, que são o que ele acabou de elencar aqui. Esses livros aqui, ó. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na Bíblia hebraica, na Tanakh, temos Torá, Neviim e Ketubim. No Neviim, que são profetas na Bíblia hebraica, eles subdividem profetas anteriores e profetas posteriores. Profetas anteriores para a Bíblia hebraica são Josué, Juízes, Samuel e Reis. E são considerados profetas porque a narrativa histórica deles tem o objetivo mais de mostrar o cumprimento da palavra de Deus na vida do povo. Então os judeus olham para esses escritos e chamam eles de profetas anteriores, porque eles registram o cumprimento da palavra de Deus na vida do povo. Esses são profetas anteriores. Profetas posteriores, quem são? Esses profetas aqui: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel não é considerado profeta na Bíblia hebraica, ele é considerado um livro histórico, porque Daniel, mesmo tendo sido usado em profecia, ele não viveu como profeta, ele viveu como um sábio, como um estadista, como um governante importante nas terras da Babilônia. Então Deus usou ele em profecia, ele escreveu escritos proféticos, mas ele não viveu como profeta, ele não viveu como Isaías, como Jeremias e Ezequiel. Então ele é colocado no final, no Ketubim, na divisão dos livros históricos, juntamente com Crônicas e com Esdras e Neemias. Ok? Então o livro de Daniel, que consta para nós como profetas maiores, não consta como profetas na Bíblia hebraica, na Tanakh, e consta como um livro histórico. Quem está no lugar de Daniel? Os 12 profetas menores da nossa Bíblia são considerados profetas, são considerados um livro só. Na Bíblia hebraica é chamado os 12 e ocupa o lugar de Daniel. Ok? Então os 12 profetas menores, que contamos eles separados, estão no lugar do profeta Daniel na Bíblia hebraica, na seção de Neviim, na subdivisão de profetas posteriores. Ok? Então só para a gente esclarecer essa questão aí. Os livros tratados nessa lição são classificados na Bíblia hebraica como profetas posteriores, como eu acabei de explicar. Estes se subdividem em profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, cujas obras reunidas cabiam num único rolo grande. Então ela embarcava todos esses livros dos 12 profetas menores da nossa. Título: com exceção do livro de Daniel, que por via de regra, os títulos dos livros proféticos trazem sempre o nome dos seus autores e mensageiros logo no começo do livro. Então o profeta se autonominava livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, né? E a visão acerca do chamado dele, o profeta mesmo já dá o título, já dá a denominação do autor no livro. E Daniel não se preocupa em fazer, né? Daniel ele se diferencia com relação a essa característica do escrito dele. Ofício dos profetas agora, tratando acerca do ofício. A função dos profetas do Antigo Testamento nem sempre é a predizer o futuro, como se entende hoje em dia pelo sentido literal da palavra profeta, para transmitir e interpretar o plano, o decreto e a vontade de Deus para o povo, que normalmente era feito através de revelação. Profetizar na Bíblia nem sempre significa predizer o futuro, mas falar por inspiração. Moisés foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, mas quase nada vaticinou. Entretanto, falou o povo de Deus de uma forma toda especial, inspirada por Deus. Então, o que a gente vê aqui nesse setor, nessa área? A gente vê, inclusive, a próxima página, página 70, ela mostra um pouco do que eu abordei aqui, nesse slide.
A gente vê que o profeta, inclusive eu já estava falando sobre isso, o profeta bíblico, ele tem uma característica muito diferenciada do profeta pagão. O profeta pagão, muitas das vezes, é caracterizado como aquele que adivinha coisas, somente. Aquela passagem de Paulo pregando o evangelho, chega em um determinado lugar, uma mulher que era usada por espíritos malignos e que rendia muito lucro, era uma escrava, rendia muito lucro aos seus senhores, fazendo o quê? Adivinhações. E aí ela, usada por espírito maligno, ela lança proclamações contra Paulo e Barnabé, né? Esses são grandes homens de Deus. Com isso, ela faz uma espécie de uma associação dela mesma, da prática dela, com o que os apóstolos estavam fazendo. Uma mistura muito prejudicial para o evangelho. E aí qual a atitude de Paulo? Paulo repreende aquele espírito maligno e ele deixa aquela pessoa. Então vemos uma possessão maligna com um intuito de adivinhação. Na maioria das vezes, um profeta pagão caracteriza-se por essa função. O que um profeta bíblico diferencia-se muito dele, porque ele acaba de trazer o exemplo de Moisés. Moisés pouco vaticinou, ou seja, Moisés falou poucas coisas acerca de revelação do futuro, revelações escatológicas. Moisés trata muito mais largamente nos seus escritos acerca de coisas que estão no passado, o registro de Gênesis, desde a criação até os inícios dos patriarcas, depois a história dos patriarcas até José, com a entrada do povo no Egito, e depois trata de coisas que estão relacionadas à vida prática. A revelação que é deles ali, né? Isso mesmo. Que eles iam vivendo. Coisas na vida prática, coisas que eles estão vivendo ali. Os 10 mandamentos, depois de 10 mandamentos, as leis complementares, as leis do tabernáculo, as narrativas da peregrinação em Números, as narrativas da repetição das leis em Deuteronômio, acréscimo de algumas leis e discurso. Os discursos de Moisés em relação à obediência e desobediência, vida prática. O papel do profeta bíblico é levar Deus ao povo. De que forma? Através de inspiração divina e revelação. Nesse papel desempenhado, cabe o quê? Proclamação da palavra de Deus, né? Revelação acerca daquilo que tem que ser corrigido na vida das pessoas. Então Deus mostra ao profeta aquilo que tem que ser abordado. Então tem que ser corrigido o problema de idolatria, problema de desobediência, problema de frieza espiritual. O profeta se relaciona com isso. O profeta se relaciona com a vida do povo. E também revelação acerca do futuro, mas é um dos papéis, não é toda a vida do profeta. O profeta fala também acerca de revelação do futuro. Então eu trouxe aqui 3 palavras muito importantes do Antigo Testamento acerca de profeta: Nabi, Roer e Ozer. Mas temos aqui outros na página 70, também o Nabi. Essa palavra significa alguém que fala em nome de outro, ou em lugar de outro, pois os profetas de Deus sempre proferiram sua mensagem na segunda pessoa, assim diz o Senhor. Então o profeta não fala por ele mesmo, ele fala por inspiração divina as palavras de Deus, ele traz Deus ao povo, como você gosta de dizer. O vidente que entra nessa designação de Roer, vidente, eram nominados assim porque recebiam de Deus a capacidade de ver o invisível, o futuro. 1 Samuel 9:9, 1 Crônicas 21:9, Amós 7:12. Neles os olhos espirituais estavam despertados, portanto podiam ver o que uma pessoa comum não conseguia ver. Eu trouxe o exemplo de Eliseu. Eliseu, quando Geazi sai e vê o acampamento cercado, a visão de Geazi era os inimigos cercando o acampamento. Ele chama o profeta desesperado. Quando o profeta sai, ele clama a Deus e pede a revelação a Geazi também. E Geazi, a partir de então, vê o que o profeta estava vendo. O que o vidente estava vendo? Estava vendo a intervenção divina, o mundo espiritual. Ao redor estava o inimigo, ao redor estavam carros e cavalos de fogo. Então o vidente vê o quê? O vidente vê as coisas do mundo espiritual, vê as coisas de Deus. O vidente não vê bobagens, besteira, anjo em cima de caixa de som, não sei o que, coisas loucas que fazem a multidão ficar perplexa, presa naquilo. O vidente vê a manifestação de Deus no mundo físico. Então o mundo físico é observado naturalmente pelos olhos físicos, mas a manifestação de Deus no mundo físico é vista pelo vidente. Então o vidente vê algo pertinente ao mundo de Deus atuando no mundo físico.
Então é isso que o vidente tem em relação ao seu chamado, que Deus dá a ele. Homem de Deus, essa terminologia expressa a finalidade que o homem tem com Deus. Tem a conotação de um homem que se entregou sem reservas para os negócios de Deus. Refere-se a um homem de caráter justo, santo e íntegro. Então, necessariamente, o homem de Deus é um homem diferenciado. É um homem que tem um chamado. É um homem que tem uma função importante. Ele não é como qualquer homem que está tratando dos seus assuntos, da sua vida. Ele é caracterizado como um homem de Deus, porque ao olhar para a forma de vida dele, vê-se que o principal objetivo dele é viver e é atender a demanda de Deus na vida dele. Então ele dedicou a sua vida a servir a Deus. Você vê Oséias. Oséias foi chamado por Deus para profetizar para Israel, para apontar a infidelidade de Israel. O que Deus fala para Oséias? Vai em casa com uma mulher de prostituições. Agora, com essa chamada de Deus específica para Oséias, há muita confusão. Há pessoas que pensam que Oséias se casou com uma prostituta, sendo que não necessariamente isso, mas uma mulher que viveu de uma forma uma forma que não era tolerada dentro do povo de Israel, fora da tradição, fora dos costumes adotados. Então o que acontece? Com esse casamento de Oséias com ela, ele está mostrando dentro da sua própria vida ao povo, está exemplificando aquilo que Deus está profetizando verbalmente. É uma exemplificação. Então essa exemplificação é uma forma de profecia, uma forma de didática de mostrar ao povo qual é o seu erro. Então com isso Oséias assume na sua própria vida pessoal a sua mensagem. A sua mensagem não é simplesmente uma pronunciação da boca para fora, não é simplesmente uma verbalização. Ele vive a mensagem, ele vive. Então ele demonstra com a sua vida aquilo que Deus está falando para o povo. E aí temos Oséias, temos profetas que são mandados, se não me engano aqui, Isaías, Ezequiel, ele é mandado enterrar um cinto, não é? Ele é mandado enterrar um cinto, ele enterra o cinto, aí depois de um tempo Deus manda desenterrar esse cinto, e o cinto estava podre, e aí Deus mostra ao povo qual é o seu estado. Então um profeta numa atitude dessas, ao meu ver, a concepção do povo em relação a ele é de que ele era louco, é de que ele estava com problemas mentais. Mas ao mesmo tempo que o povo tinha esse choque de comportamento do profeta, o povo também tinha uma exemplificação clara acerca da mensagem, a mensagem verbalizada e exemplificada também, literalmente para eles, para que não houvesse subterfúgio, não houvesse duplicidade de interpretações, não houvesse formas. Não, ele falou, mas ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Não, ele falou e ele exemplificou também. Então o homem de Deus, a sua vida está comprometida com a mensagem, está comprometida com o chamado. Por isso que ele ganha essa designação diferenciada. Servo de Deus significa alguém que vive exclusivamente para Deus, amputando completamente seus anseios pessoais em prol da soberana vontade de Deus. Segundo de Crônicas 24:9, Isaías 6:5-8. Aí vemos, porque o profeta vivencia coisas diferenciadas, porque os apóstolos no Novo Testamento vivenciaram coisas diferenciadas. Por que tantos milagres? Por que tanta ação poderosa de Deus na vida deles? Nós vemos que a situação vivenciada por eles decorre da entrega deles, da entrega. Então Paulo, quando se qualifica nas cartas, quem é Paulo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele aplica esse mesmo termo de rodulos. Esse dulos não é servo somente no sentido que se dá na Idade Média, o serviçal, que tinha a terra e pagava uma porcentagem para o soberano. Não é servo, servo de escravo. Rodulos é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então os apóstolos, você vê também nas cartas, né? Tiago, Judas, rodulos, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, no sentido de ser escravo, ser possessão dele, possessão. Então o que acontece? Dada a entrega, dada a forma como eles lançam-se, entregam-se aos pés do Senhor,
o que os apóstolos farão em relação a Cristo, o que os profetas do Antigo Testamento fazem em relação a Jeová. Dada a entrega deles, explica a manifestação de Deus através da vida deles. Então, muitas das vezes as pessoas veem hoje, por que Deus se manifesta de tal maneira? Aí a pergunta tem que voltar-se contra ela: por que você não se entrega de tal maneira? Porque Deus se manifesta como se manifestou na vida de Isaías, porque você não vive como Isaías viveu, você não se entregou a Deus como Isaías se entregou, você não se dedicou a Deus como Ezequiel se dedicou, você não entregou a sua vida a Cristo como o apóstolo Paulo se entregou, como Pedro se entregou. Dada a entrega deles, a manifestação poderosa de Deus na vida deles. Classificação dos profetas 70. Classificação dos profetas. Aí aqui eu vou trazer também algo acerca da época de atuação deles e dos reis aos quais eles foram contemporâneos. Profetas, aqui ó, profetas maiores e profetas menores. Os teólogos costumam classificar os livros proféticos como profetas maiores e menores. Agora, essa questão de profetas maiores e menores aqui ó, não porque alguns sejam mais importantes do que os outros, porque muitas pessoas já acabaram tendendo para esse lado. Já me perguntaram isso aí. Por que ele é chamado profeta maior? Porque ele é mais importante do que o outro profeta, ele tinha mais autoridade, ele tinha mais poder de Deus, ele tinha mais... Não é. Essa questão é unicamente a questão escriturística, a questão do tamanho do livro, só. Profetas maiores, isso aqui é uma organização artificial. Ela não diz respeito ao mérito, ela não diz respeito à qualidade do livro. É uma organização artificial para uma melhor localização desses escritos na Bíblia. Então, uma organização lógica para eles: profetas maiores, profetas menores. Profetas maiores por seus escritos serem maiores, profetas menores por seus escritos serem menores. E os profetas menores pelos judeus. Alguns livros são tão pequenos que eles preferiram agrupar os profetas menores num livro só, dos 12. Aí compuseram um livro único com 12 autores, 12 profetas. Então, uns sejam mais importantes do que os outros, visto que Deus não vê ninguém grande ou pequeno, mas porque uns escreveram mais do que outros. Inclusive, até abordando essa questão do tamanho do livro e da escrita, há profetas na Bíblia que são tão importantes quanto esses profetas, e que alguns são até contemporâneos, mas nem deixaram registro, não deixaram escrito. Então, alguns profetas que não deixaram escrito: Elias, não existe o livro de Elias. Eliseu, não existe o livro de Eliseu. Natan, por exemplo, ele é mencionado nos históricos como compositor de algumas crônicas que servem de subsídio para a organização dos livros históricos, que forneceu subsídio para a composição do livro de Samuel, do livro de Reis. Mas ele não escreveu acerca das suas profecias, ou pelo menos não chegou até nós. Não foi considerada importante pelo Espírito Santo para a composição do cânone. Muitas vezes foi importante para a sua época, foi um subsídio importante para a sua época, mas não entrou para o cânone. Então você vê profetas, Aías, profetas importantes na história de Israel, mas que sequer deixaram conteúdo escrito. As suas profecias foram proferidas na sua época, surtiram o efeito, porque no livro de Isaías Deus fala que a palavra que eu pronunciar não voltará vazia, antes irá e cumprirá todo o seu desígnio, o seu propósito, Então a palavra que Deus falou através deles surtiu o efeito, cumpriu o seu propósito, mas não era relevante ser registrado, não era relevante ser guardado como escrito e chegar até nós. Foi importante para a sua época, mas não era relevante para a nossa época, por isso não chegou até nós. Então profetas que foram importantes, foram fundamentais, mas que sequer há registro das profecias deles. Visto que Deus não vê ninguém como grande ou pequeno, mas porque alguns escreveram mais do que outros. Portanto, o termo maior não se refere ao tamanho do profeta, mas ao tamanho do escrito. Profetas anônimos, aqui ele vai falar agora, são aqueles que, embora foram usados como grandes instrumentos nas mãos de Deus, seus nomes são desconhecidos. Aí você tem, segundo o livro dos Reis 9, 1 ao 10, menciona
Primeiro livro dos Reis 18:3, também menciona lá. Profetas oraram.